Do total das 644 mil vagas de emprego formal criadas no país em 2019, pelo menos 16,5% foram nas modalidades do trabalho intermitente ou do regime de tempo parcial, ambas criadas pela reforma trabalhista. Ainda assim, apesar da aparente melhoria na economia, o mês de dezembro registrou mais de 1.200.000 demissões no país. O que significam esses dados? Quais expectativas, que eles trazem para a economia brasileira? Para essas e outras perguntas, eu converso com o supervisor do escritório regional do Diese, Vitor Pagani. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, tudo bem. Vitor, o que esses dados representam? O que eles dizem? Bom, esse é um resultado que era esperado, Então, a gente tem um saldo positivo. As admissões superaram os desligamentos, as demissões, mas ainda numa quantidade insuficiente para recuperar as demissões, o desemprego que a gente viu aumentar de forma exponencial nos últimos anos, Então, o saldo é positivo, condizente com o desempenho da economia, que está crescendo de forma muito lenta, muito devagar, e foi puxado, sobretudo, pelos setores de comércio e serviços, Nós vimos também uma melhora, até não tão pequena assim, no saldo do setor da construção civil. A gente tem visto o setor reaquecendo muito naquelas obras voltadas para as classes A e B, as classes mais favorecidas. E, Vitor, na questão, você mencionou o comércio, a gente sabe que fim do ano, temos aqueles trabalhos voluntários e que às vezes se revertem na carteira assinada ou não, os trabalhos temporários. Já consegue-se ter uma prévia, por exemplo, no mês de janeiro, se isso acaba tendo um reflexo no mês de janeiro ou já no início desse ano? A gente vê todo mês de dezembro tem um número enorme de demissões, de desligamentos, devido a essa sazonalidade, A previsão para o próximo ano, quer dizer, para esse ano de 2020, é que a economia continue essa retomada lenta, e que o mercado de trabalho permaneça com saldos positivos, porém ainda... Isso a médio e a longo prazo, esse saldo das 644 mil vagas criadas em todo 2019, isso acaba sendo uma trajetória para a média e longo prazo? A gente vê assim, a perspectiva é algum aumento da formalização, mas as ocupações que mais crescem são as informais, E mesmo nesse emprego com carteira, a gente vê que boa parte desse saldo é dessas modalidades de contratação mais precárias, como o contrato de trabalho intermitente e mesmo de jornada parcial. Então, sim, é uma melhora, mas ainda de um ritmo muito lento, insuficiente para dar conta do desemprego que a gente tem ainda, que beira os 12 milhões de desempregados. Mesmo sendo lento, Vitor, vai ter fôlego para ter um crescimento? Porque o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que previa um crescimento de 2,5% esse ano. Você acha que vai ter fôlego para isso? Então, a gente vê a economia retomando, não sei se chega nos 2,5% que o Paulo Guedes anunciou, Isso depende muito também de fatores externos, da economia internacional, e também de fatores internos, que seriam a retomada do investimento público, investimento em grandes obras de infraestruturas, e a gente não tem nenhuma sinalização nesse sentido. Você acredita quando você fala nessa questão de ser mexido por pontos de fora? O Brexit, você acha que tem alguma influência, vai ter influência nisso, na economia brasileira? Tudo que afeta os principais mercados, seja da União Europeia, seja dos Estados Unidos e China, acabam tendo efeito na economia brasileira, principalmente quando a economia adota uma estratégia muito voltada para a exportação, e pouco preocupada com dinamizar o nosso mercado interno de consumo, que seria um caminho que permitiria um crescimento com maior desenvolvimento e inclusão social.
Perfeito, porque a gente já viu que só no assunto Brexit hoje, né, já houve aí algo na Ibovespa também, e no petróleo acabou mexendo nisso, então provavelmente também mais para frente vai ter um reflexo, né, em outros assuntos. Sim, essa questão, uma possível guerra também, que a gente tem uma escalada aí bélica na região do Oriente Médio, tudo isso, se ocorrer, se concretizar, vai nos afetar e negativamente. Perfeito. Vitor, obrigada mais uma vez pela sua participação, Jazz. Então, na próxima sexta-feira aqui no seu jornal, falando mais de economia. Tá, obrigado, eu que agradeço. Boa noite.